Olá! Para terminar essa sessão do curso, vamos ver então alguns dos principais comandos de terminal do ROS. Então, vários deles a gente já acabou utilizando ao longo aqui das últimas aulas, mas vamos então rever eles só para a gente então realmente gravar eles e entender o que eles fazem. Então, aqui eu vou rodar já a nossa aplicação, tem alguns terminais que eu abri aqui. Então vamos executar o core. Eu vou executar aqui no rosrun o my project cpp, o counter em cpp, ok? Então só vendo aqui alguns dos principais comandos. Então o roscore inicializa o master do ROS, o catKey compila o workspace, o rosrun inicializa um executável, então basta o nome do pacote e o executável. Então é o que eu fiz aqui, rosrun, nome do pacote e o counter. Vamos então testar, talvez você até já tenha testado isso, mas aqui ó, my project, vamos executar o number publisher, porém do Python e não do counter. Então, e não do em Python e não em C++. Mas antes, então a gente vê aqui que ele funciona, né? Aparentemente a gente está vendo aqui funcionar corretamente. A gente pode até abrir aqui o rectgraph e sem problema algum a gente vai ver aqui ele funcionando e na verdade esse cara aqui é em C++, esse aqui em Python. Qual que é o único problema que a gente pode ter aqui agora? É que se a gente tentar rodar de novo o my project em Python number.publisher, ele vai dar um erro. Ele vai acabar fechando o outro porque já tem um nó registrado com o mesmo nome. Então ele vai dar prioridade para o novo nó. Da mesma forma, se eu rodar aqui my project py counter.py, ele vai parar isso aqui porque isso é a mesma coisa. Então é algo que a gente tem que cuidar, mas que a gente já vai ver uma solução daqui a pouco e que a gente não vai ter que mais se preocupar com isso. Então, eu vou executar aqui na verdade ao longo do curso. Depois acabei percebendo que a gente, na hora aqui de criar o publisher em C++, a gente criou number underline publisher, o nome do nó em vez de node. Então, nesse caso aqui, a gente vai poder fazer uma coisa até bem interessante. A gente tem o publisher rodando em Python e não em C++, então vamos rodar o que está em C++ e a gente vai ver que os dois vão executar sem problema algum. E aqui a gente vai ver ele incrementando de uma forma muito mais rápida, sendo que tem dois caras publicando nesse tópico, com frequências diferentes. Mas ok, vamos seguir aqui para os comandos. Então, o ROS Launch a gente vai ver numa das próximas sessões como criar launch files. Então vão ser o que vai resolver essa questão do ter que sempre inicializar um ROS core, os nomes dos nós. A gente não vai ter que se preocupar tanto em criar se preocupar tanto com o nome dos nós. Então os launch files vão resolver isso e mais algumas outras coisas. Aqui no próximo comando a gente vê aqui o ROS CD. Então, por exemplo, se eu quero ir direto para um pacote do ROS, eu não preciso saber exatamente o path inteiro dele. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui para o caminho padrão raiz. Então, eu vou dar aqui um ROS CD my project cpp. Então, ele já me colocou lá direto dentro do my project cpp. O próprio Hostopic a gente já viu, né? Até que bastante ele, então tem Hostopic list, vai exibir todos os pacotes, todos os tópicos. O Hostopic echo, o Hostopic info também a gente pode utilizar. Então, por exemplo, aqui, Hostopic info number. Então a gente vai ver aqui que ele é do tipo float64 e tem um publisher. Tem dois publishers, né? O publisher node, que era o Python, e o publisher, que é o em C++, e tem um subscriber, o counter.node. Então é um comando bastante útil. O hosttopic.hz a gente usou até bastante na última aula. Aqui o hosttopic type. Então ele vai retornar só o tipo do tópico.
Então, Standard Float 64. O host service é um pouco parecido com o host topic, mas né, a gente está falando de serviços do host, é o tema da nossa próxima sessão. Então vão ter métodos, formas que a gente chamar um serviço para ele ser executado, ou listar, ou ter informações, ou encontrar ele, assim por diante. Tem o hostnode que a gente também utilizou, principalmente no hostnode list e o hostnode info. Então, por exemplo, aqui, se a gente apertar tab aqui ele não te completa, então hostnode info counter node. Então ele está apresentando várias informações aqui de para quem está publicando, quem está inscrito, alguns serviços aqui disponíveis, e assim por diante. Temos parâmetros no host que a gente também vai ver na sequência. Algo legal também é o host message, então a gente quer saber como uma mensagem definida. Então, por exemplo, aqui host show standard messages, standard messages barra string. Estava digitando errado. Então, host msg. Então, uma string data é formada por uma string data. Perdão, mas um standard message string é formado por um string data. E assim por diante. A gente pode ver também que mostrar todas as mensagens que tem definidas dentro de um pacote, mostrar todas as mensagens disponíveis no nosso sistema. E aí, na verdade, no nosso workspace como um todo. Então, se a gente deu um source no nosso workspace aqui local, a gente vai ver ainda mais tipos de mensagem. Então, aqui são todas, estão definidas. O host service, o host src, equivalente ao host message, a gente vai ver que tem uma equivalência entre o service e o message. Então, é bem parecido. E são esses os principais comandos que eu também vou acabar colocando aqui em anexo a essa aula. Então, só para recapitular o que a gente viu nessa sessão, então a gente viu como criar um nó, então tanto usando programação estruturada como orientação a objeto. A gente viu como fazer isso em Python e em C++. Nós vimos como publicar num tópico, né, se tornar um publisher, como ser inscrito num tópico, como criar timers também. Foi basicamente isso que a gente viu no curso, né, nessa sessão. Então, na próxima sessão nós vamos estudar sobre serviços do ROS.